Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje estaremos falando de um livro sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, se prepare, pois é sobre Jesus antes do cristianismo de Albert Nolan que estaremos conversando depois da vinheta. A fé em Jesus não é nosso ponto de partida, mas será, espero, nossa conclusão. Essa é uma das frases de Albert Nolan, que está aqui no conteúdo deste livro. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, vai aí, deixa o seu like, faça a sua inscrição, comente se você já teve contato com livros de Albert Nolan ou se já experimentou esse livro aqui, já leu o conteúdo dele, deixa aí seu comentário e compartilha com as pessoas que você porventura pode achar que este conteúdo é relevante para eles, nos grupos de WhatsApp. Só assim o YouTube estará entendendo que o conteúdo deste vídeo é relevante, estará levando este conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, sem delongas, a explorar este livro aqui. Jesus antes do cristianismo. É muito bom trazer conteúdos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E este aqui é mais um dos excelentes livros que falam sobre a pessoa de Cristo. E como proposto no título deste livro aqui, Albert Nolan, ele procura trazer para nós uma visão de Jesus antes do cristianismo, ou seja, antes da religião cristã tomar as formas que ela tomou. E uma análise é feita do autor em relação ao contexto histórico ao qual Jesus iniciou o seu ministério, como é que era o contexto ali da Judéia, de toda aquela população, das necessidades, das carências, o contato, a inter-relação de Jesus com aquela sociedade ali. Então, antes de todo esse impacto, de toda uma visão que a sociedade ela adquiriu ao longo da implantação das igrejas, do cristianismo, ele procura fazer essa visão da questão de Jesus antes de toda essa repercussão, de procurar ter uma lente que não esteja permeada por tudo aquilo que nós já temos de conhecimento, e quando nós elaboramos qualquer opinião sobre Jesus, qualquer situação a respeito da pessoa de Jesus, nós já temos uma cosmovisão, tudo aquilo que resultará em influência nas nossas análises. Mas é um livro em que o autor ele procura trazer esse tipo de abordagem. Que na contracapa, o autor ele diz: será que Jesus tem realmente alguma coisa a dizer para o nosso mundo conturbado? O retrato de Jesus que surge da leitura deste livro é notavelmente claro, convincente, diferente e nos apresenta um desafio. Somos apresentados ao homem Jesus, como ele era antes de ter sido colocado no santuário de doutrinas, dogmas e rituais. Não se presume nada. Permite-se que a evidência histórica a respeito dele fale por si mesma. Eis um homem que estava profundamente envolvido com os problemas reais de seu tempo e que acabam sendo os problemas reais também de nosso tempo. É a história de um Jesus extraordinariamente humano. Só no último capítulo, o autor, derrubando muitas de nossas ideias pré-concebidas, nos mostra uma maneira surpreendentemente nova de compreender o que significa a divindade de Jesus. O livro pode ser lido com proveito por qualquer pessoa, pelo estudioso, pelo leigo, pelo religioso e pelos que não sabem mais se acreditam ou não. Aqui ele já responde até para quem esse livro é dirigido, para as pessoas às quais ele foi elaborado.
nós temos aqui que sobre o autor do livro, que é Albert Nolan. Ele nasceu na África do Sul em 1934. Aos 20 anos ingressou na Ordem Dominicana. Em 1983 foi eleito mestre-geral dos dominicanos. Imediatamente, porém, apresentou sua renúncia, aceita depois que ele deixou claro seu compromisso prioritário com a luta por uma África do Sul livre, justa, sem discriminação entre brancos e negros. Faleceu em 2022, aos 88 anos. Ele era um padre e teve uma luta ferrenha lá em relação ao apartheid na África do Sul. Ele diz, ainda na orelha aqui da contracapa do livro, ele diz: Jesus não pode ser totalmente identificado com o grande fenômeno religioso do mundo ocidental, conhecido como cristianismo. Ele foi muito mais do que o fundador de uma das grandes religiões do mundo. Ele paira acima do cristianismo, como o juiz de tudo o que este tem feito em seu nome. E nem pode o cristianismo histórico reivindicar a posse exclusiva de Jesus. Jesus pertence a todos os homens. O sumário do livro ele está logo aqui, posicionado no final dele. Interessante. E aqui ele traz a introdução, a primeira parte, catástrofe. Aí vem os pontos em cima dessa primeira parte, que é uma nova perspectiva e a profecia de João Batista. Aí tem a segunda parte, praxes, os seus desdobramentos, os pobres e os oprimidos, cura e o perdão. Terceira parte, a boa nova, o reino de Deus, reino e o dinheiro, o reino e o prestígio, o reino e a solidariedade, o reino e o poder, um tempo novo, a vinda do reino. E a quarta parte, última, confrontação, política e religião, o incidente no templo, a tentação de violência, o papel do sofrimento e da morte, o homem que surge, em julgamento, fé em Jesus e bibliografia. Na bibliografia, é interessante ressaltar que são vários livros aqui que compõem esta obra, de onde o autor se alimentou. Tem Rubens Alves, que é filósofo, tem Oscar Cullmann, Charles Dodge, Craig Evans, Fuchs, tem também Joaquim Jeremias, Moltmann, Pannenberg, dentre muitos outros autores que compõem a bibliografia que o autor utilizou. Aqui nós temos, já voltando para a capa dele, uma capa interessante, com um mosaico aqui para compor a imagem de Cristo. O livro ele foi feito pela editora Paulus, é uma editora mais especializada em conteúdo católico. E nós temos que esse livro ele foi feito inicialmente na edição em inglês em 1975. E o autor ele fez uma segunda edição, ao qual é esta aqui que está traduzida, em 1987. É tida aqui como a primeira edição, aqui no caso em português. E ela já está na 10ª reimpressão em 2023. Nós temos, são em torno de 210 páginas. E as folhas elas são aquele papel, uma qualidade similar ao papel reciclado, mas é um pouco melhor. Aqui nós temos um prefácio para a segunda edição, no início, que ele diz que, no caso aqui por volta de 1987, que já tinha decorrido mais de 10 anos que ele tinha feito a primeira edição, mas ele faz menção aqui que o livro continuava, ele foi surpreendente, teve uma popularidade enorme, e o livro ele não teria nada assim a mais para introduzir em relação ao assunto, o conteúdo continuava a ser relevante pela própria reação dos leitores na popularidade que ele alcançou,
E ele diz até que ele pede desculpas. É interessante que ele disse que por vezes ele utilizou uma linguagem sexista. E há 10 ou 11 anos eu não tinha tanta consciência em relação à terminologia sexista como tem agora. Espero que o leitor faça por si mesmo as necessárias adaptações. Ele traz aqui que existe finalmente o desenvolvimento da pesquisa sobre o Novo Testamento durante os últimos 10 anos. Há particularmente 2 áreas de pesquisa que teriam sido relevantes para a argumentação deste livro. Aqui ele trouxe 2 áreas de pesquisa. A primeira é sobre a situação social no tempo de Jesus, imediatamente após a sua morte. E também a segunda área de pesquisa se refere à perspectiva feminista em recentes estudos sobre o Novo Testamento, e que tem realmente aberto os olhos dele, que ele informou. E essas perspectivas, no caso feministas, trouxeram nova luz sobre Jesus para ele. E ele botou aqui, se eu fosse algum dia reescrever este livro, gostaria de dizer muito mais do que disse originalmente a respeito da atitude de Jesus para com as mulheres. Interessante, porque ali, até no período que esse livro ele foi feito, nessa parte daqui da reedição, nós estávamos saindo, daquela afluência, grande militância feminista na época que teve, e hoje em dia ela está ressurgindo novamente com força, mas esse ponto aqui ele procurou abordar dentro das 2 áreas de pesquisa que ele teve nessa obra, que foi a respeito da perspectiva feminina em relação aos estudos sobre o Novo Testamento. Na introdução, ele informa que o primeiro objetivo deste livro não é nem a fé nem a história. Pode ser lido e foi feito para ser lido sem fé. Não vamos presumir nem pressupor nada a respeito de Jesus. O leitor é convidado a olhar com seriedade e honestidade para um homem que viveu na Palestina durante o 1º século e a tentar enxergá-lo através dos olhos de seus contemporâneos. Estou interessado em apresentar o homem como ele era antes de se tornar o centro da fé cristã. Aí ele traz aquela frase que eu disse no início: a fé em Jesus não é nosso ponto de partida, mas será, espero, nossa conclusão. Que ele diz que o último capítulo é que ele vai trazer essa convergência, a respeito da fé em relação à visão de tudo aquilo que ele tinha tido anteriormente. Aí ele diz aqui que, entretanto, esse livro, isso não quer dizer que o livro foi escrito com finalidade apologética, para defender a fé cristã. Não foi feita nenhuma tentativa de salvar Jesus ou a fé cristã. Ele traz uma verdade aqui. Jesus não precisa de mim e nem de qualquer outra pessoa para salvar-se. Ele é capaz de cuidar de si mesmo, porque a verdade é capaz de cuidar de si mesma. Se a nossa busca de verdade nos levar à fé em Jesus, isso não acontecerá por termos tentado salvar essa fé a todo custo, mas por termos redescoberto que é essa a única maneira pela qual nós podemos ser salvos ou libertados. Só a verdade nos libertará, como está escrito em João 8,32. E aqui, para entender bem o que o autor trabalhou dentro deste livro, ele diz que ele não estará buscando a verdade histórica a respeito de Jesus, mas esse também não é o objetivo principal. O método é histórico, mas o objetivo não é. Apesar do uso consistente de uma rigorosa crítica histórica e de métodos de pesquisa, nosso interesse não é o estudo acadêmico da história pela própria história. Este livro tem um objetivo urgente e prático. Ele diz que está preocupado com as pessoas, com o sofrimento diário de tantos milhões de pessoas e com a perspectiva de sofrimento ainda muito maior no futuro próximo. Meu objetivo é descobrir o que se pode fazer a esse respeito. É muito interessante o conteúdo deste livro
e vale a pena ter um contato com essa visão de Jesus numa perspectiva antes dele adquirir o status que ele adquiriu durante todo o cristianismo. E é essa ótica que o autor procura empregar na confecção do livro. Diz aqui, milhões e milhões, no capítulo 1 de uma nova perspectiva, milhões e milhões de pessoas através dos tempos têm venerado o nome de Jesus, mas poucos conseguiram compreendê-lo. E é menor ainda o número daqueles que tentaram pôr em prática o que ele queria que fosse realizado. Agora observa, para nós finalizarmos aqui a análise do livro, essa última parte aqui que eu vou ler com vocês, como é que é interessante. Suas palavras têm sido interpretadas e deturpadas, de modo a significar todas as coisas, qualquer coisa e nada. Seu nome tem sido usado e abusado para justificar crimes, para assustar crianças e para inspirar uma insensatez heróica a homens e mulheres. Jesus tem sido mais frequentemente honrado e venerado por aquilo que ele não significou do que por aquilo que ele realmente significou. A suprema ironia é que algumas das coisas às quais ele mais fortemente se opôs na sua época foram ressuscitadas, pregadas e difundidas mais amplamente através do mundo em seu nome. Então aqui vem um livro que realmente é um livro muito interessante, é um livro com conteúdo relevante, um livro que recebe o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Vale a pena adquiri-lo. É um livro que não tem um custo elevado, você encontra ele por valores interessantes. Então, fica aqui a dica. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos aí que você faz parte. Leve esse conteúdo para mais pessoas, para que elas também sejam edificadas aqui. Esse é o nosso objetivo, levar conteúdo relevante para que as vidas sejam edificadas. Faça a sua inscrição se ainda não é inscrito, deixa seu like, dá aquela curtida aí. Então, estamos aqui com mais uma excelente obra em mãos e vale a pena colocá-la em sua estante e realizar uma leitura aprofundada. O livro não é cansativo, são leituras muito agradáveis do seu conteúdo. Fica a nossa dica de leitura. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.